Lucas 5, versículo 1, o texto bíblico diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. O lago de Genezaré, que também pode ser chamado de o mar da Galileia, né? Versículo 2, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pecadores que estavam levando as suas redes, e entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se do barco e ensinava ao povo, e tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, e então fizeram sinais aos companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, fala conosco aqui essa manhã, através, ó Deus, da pregação, da exposição da Tua palavra, Senhor. Deus, nós te pedimos, nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração sensível, para receber aquilo que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. E ao pregador dessa manhã, conceda-lhe graça para que com sabedoria, para que com ousadia, intrepidez, com espírito dócil e humilde diante de Ti, ele possa então expor a Tua palavra ao coração da igreja, ao coração dos irmãos. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo, e quem crê diga amém. Irmãos, o evangelho de Lucas é um evangelho missionário. Eu nem sabia, para falar a verdade, que hoje se celebrava mundialmente o domingo da igreja perseguida, né? Me fugia esse conhecimento ao coração, mas é tão interessante, né? Deus faz essas coisas, né? Hoje, no momento em que celebramos, né, a datação da igreja perseguida, né, esse momento em que a igreja mundial se reúne para orar pelos cristãos perseguidos, é tão interessante lembrarmos que mas ele tinha a intenção de nos mostrar não apenas como a vida de Cristo influenciou um grupo de discípulos, mas como a vida de Cristo estava agora influenciando todo o restante do mundo, como a partir dos seus discípulos e também através da conversão de Paulo e o avanço da pregação aos gentios, o evangelho de Cristo estava se tornando conhecido a todo mundo da sua época. O evangelho alcança Roma e nós sabemos que posteriormente, após alcançar Roma, esse evangelho então se expande para todo o restante do mundo. Começa apenas com uma única pessoa, mas alguns estudiosos acreditam que no final do primeiro século da era cristã, o evangelho já havia alcançado aproximadamente 6 milhões de pessoas no mundo antigo. No final do primeiro século da era cristã, 6 milhões de pessoas. Apenas uma pessoa deu início a ele, o Senhor Jesus Cristo, e no final do primeiro século, 6 milhões de pessoas já haviam abraçado a fé. É muita gente, sim ou não, irmãos? Mas nós também podemos perceber o cunho missionário desse evangelho, quando nós olhamos para o idioma que ele foi escrito. É verdade que todos os evangelhos foram escritos na língua grega, mas Lucas é um erudito. Lucas, ele é um médico, e por ser um médico alcançado através da vida, das mãos do apóstolo Paulo, do ministério de Paulo, Lucas, ele
tem a competência pela sua formação de não apenas fazer um relato ordenado da vida do Senhor, né, fazer uma perfeita historiografia dos fatos que decorreram desde o início até a consumação do ministério de Cristo e a sua ascensão, mas ele o faz de maneira apropriada. O grego que Lucas utiliza é o grego clássico. É o grego que pode alcançar não apenas as classes mais baixas, mas também pode alcançar os ricos do império. É verdade que o evangelho escrito por Marcos, que tem a influência de Pedro, também é escrito em grego, mas é um grego pobre. É um grego que a elite daquela época não iria se propor a ler. É um grego que não alcançaria os poderosos, os intelectuais, os grandes pensadores da sua época. Mas Lucas faz com que o evangelho se torne acessível não apenas aos simples, mas também aos poderosos. Ele usa o grego clássico, o grego erudito, e isso faz com que o evangelho possa alcançar qualquer tipo de classe, qualquer tipo de gente. E mais do que isso, a gente percebe o caráter missionário desse livro quando a gente olha para quem ele foi destinado. Lucas destina esse livro para um homem chamado Teófilo. E uma das maneiras de você tornar o escrito comum às pessoas, uma das formas de você tornar um livro de alta circulação naquela época, de alta referência naquela época, era exatamente encomendá-lo a alguém importante. Quando você encomendava um livro a alguém importante, automaticamente esse livro ganhava cunho autoritário, ele ganhava perfil de autoridade. E as pessoas então, por saberem que aquele livro havia sido direcionado a alguém importante da época, provavelmente Teófilo era um funcionário do império, alguém que ocupava uma posição importantíssima, então as pessoas davam credibilidade a esse livro exatamente a quem ele havia sido destinado. Percebe, irmãos, a preocupação de Lucas em fazer com que esse evangelho, essa mensagem, não alcance um segmento específico de pessoas, não apenas os simples, não apenas a classe operária, a classe que trabalhava no império composta de servos ou de escravos. Não, Lucas tinha preocupação que o seu evangelho tocasse a qualquer tipo de gente. Fosse um médico, fosse uma funcionária do lar, fosse um erudito, fosse um imperador, ou fosse alguém que trabalhava nas bases do império. Qualquer pessoa poderia abrir esse evangelho e lê-lo tranquilamente, porque se tratava de um linguajar acessível a todos. Lucas se preocupa que o seu evangelho tenha autoridade, que ele seja recomendado a alguém, que a partir dessa recomendação, então, as pessoas possam ter acesso a ele, e possam então lê-lo com segurança. E mais do que isso, irmãos, vale lembrar que Lucas está utilizando aqui do meio de comunicação mais caro do seu tempo, o meio de comunicação restrito a algumas poucas pessoas. O papiro não era uma coisa comum a todos, nem todas as pessoas tinham acesso a esse tipo de material, e é exatamente esse material que Lucas se utiliza para pregar o evangelho. Às vezes a gente olha, né, para vídeos, como a gente acabou de assistir, e para a utilização da tecnologia, e é verdade que algumas pessoas hoje ainda têm um pouco de restrição concernente a isso, né? Algumas pessoas dizem assim, é o mundo entrando na igreja, né? É luz, câmera e ação, esse negócio é o mundo entrando na igreja. Mas percebe, irmãos, desde aquela época, os escritores bíblicos estavam muito preocupados em utilizar da tecnologia mais de ponta da sua época a fim de comunicar o evangelho. O papiro era algo extremamente precioso, caro, nem todas as pessoas tinham acesso a isso. Lucas tem a intenção de fazer com que o seu evangelho seja um evangelho missionário. Ele quer tocar pessoas com a autoridade, com a escrita, com o material utilizado, com a sua proposta de escrita. Lucas quer tocar pessoas. Aliás, nós não apenas percebemos o cunho missionário do seu livro, né, quando observamos esses fatores, mas quando nós observamos exatamente a construção que ele faz. E Lucas vai mostrar para mim e para você que a missão proposta nesse evangelho, ela tem início com uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele vai descrever para mim e para você por que é que Cristo tem a competência para cumprir a missão de Deus. Por que que Cristo tem essa autoridade para cumprir a missão de Deus? E é muito simples, não é, irmãos? Cristo tem autoridade para cumprir a missão de Deus porque Ele é Deus. Porque ninguém pode fazer a obra de Deus senão o próprio Deus. Quem pode fazer a obra de Deus, irmãos?
Você acha que eu e você damos conta de fazer a obra de Deus? Meu querido, não somos nós que fazemos a obra de Deus, é Deus quem faz a sua obra através de nós. É Deus quem está realizando a sua vontade através das nossas vidas. Nenhum de nós aqui tem competência em si mesmo para fazer a obra de Deus. É por essa razão que Lucas vai mostrar para mim e para você que a obra de Deus só pode ser realizada pelo Deus que se fez carne e habita entre nós. E no seu primeiro desafio para cumprir a obra de Deus, ele é tentado pelo próprio Satanás. E aonde o homem fracassa pela concupiscência da sua fraqueza, o Filho de Deus vence. Por quê? Porque ele é Deus capaz de realizar a obra de Deus. Mas o texto vai dizer que Jesus não tem a pretensão de realizar a obra de Deus sozinho. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Apesar de Deus saber que nós não podemos fazer a sua obra, porque só Deus pode o fazer, o Filho de Deus não tem a pretensão de realizar a sua obra sozinho. Até o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus realizar a vontade de Deus sozinho. Sozinho. É Ele quem vai à sinagoga e prega o Evangelho, é Ele quem vai ao deserto, é tentado e vence, é Ele quem entra na sogra de Pedro e cura a sogra de Pedro, é Ele quem prega o Evangelho à multidão para que as pessoas se convertam. Mas no capítulo 5 nós vamos perceber que o Filho de Deus, para o cumprimento dessa obra missionária que o próprio Deus dá início por meio dele, não tem a pretensão de cumprir essa obra sozinho, ele quer usar pessoas, mas eu poderia dizer que ele quer usar na verdade pecadores. Ele quer usar pecadores, gente inapta para cumprir a obra de Deus. O relato que nós acabamos de ler dessa manhã termina com Jesus comissionando a Pedro e aos demais que estavam com ele, dizendo: Pedro, venha após mim e eu farei de você um pescador de homens. Que maravilha, Jesus estava transformando pecadores em pescadores de homens. Mas até Jesus comissionar Pedro, foi necessário que Pedro fosse dirigido a alguns entendimentos. Foi necessário que Pedro compreendesse alguns valores aqui. E é sobre esses valores que eu gostaria de falar com os irmãos aqui essa manhã. O primeiro valor que foi necessário que Pedro pudesse entender para que ele fosse usado por Cristo como um pescador de homens, sendo um pecador, é o seguinte, irmãos, é que toda a ação humana, todo o desempenho humano precisa estar calcado e alicerçado na misericórdia de Deus. Repete comigo: todo desempenho, toda a ação humana só pode ser alicerçada na consciência da misericórdia de Deus. Presta atenção, gente. Olha que coisa interessante. O mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, tinha aproximadamente 4 horas de comprimento e 2 horas e meia de largura. Era um mar rico em peixes. Para as pessoas daquela época era um verdadeiro paraíso entre eles. A planície estava próxima ao mar, e na sua margem, palmeiras e enormes ciprestes estavam ali plantados e edificados. Gente, de acordo com a geografia, as condições climáticas, Pedro estava num momento muito oportuno e no lugar certo para a realização da sua pescaria. Só que o texto não deixa para a gente apenas a precisão geográfica de onde Pedro estava decidido a realizar o seu intento. O texto vai mostrar para nós a forma como ele buscou fazer. O texto diz que Pedro foi pescar que horas, irmãos? De madrugada. Obrigado. Alguns irmãos leram o texto também. De madrugada. Gente, todo mundo que já pescou alguma vez na sua vida sabe que a melhor hora para se pescar é o quê? De madrugada, é à noite. Então olha que coisa interessante, Pedro escolhe o lugar exato e também a hora precisa, e mais, ele tem um instrumento preciso na sua mão, porque, irmão, pescar com vara é uma bênção, né? Mas pescar com rede é muito mais fácil, sim ou não? Quem pesca com vara fica ali, né? Vem, peixinho, vem. Eu lembro uma vez que eu saí de férias com a minha família, meu pai ainda era vivo. Meu pai conseguiu a proeza
de pescar uma tartaruga no anzol, irmãos. Ele conseguiu essa proeza extraordinária, pescar uma tartaruga no anzol. Mas, irmãos, todos nós concordamos que é muito mais fácil você pescar com rede do que pescar com vara. Só que o texto bíblico diz que mesmo estando nas condições exatas, no lugar preciso e usando uma instrumentação que facilitaria a sua pescaria, o texto diz que naquela madrugada Pedro não pescou. Te pergunto, você já viveu isso alguma vez na sua vida? Em que você estava fazendo a coisa certa, com a ferramenta certa, no momento certo, e você tinha certeza absoluta que o resultado daquilo seria algo extraordinário, e você voltou frustrado para a sua casa? Sabe o que isso mostra para mim e para você? Isso mostra para mim e para você que a nossa realização na história não está baseada na nossa competência. Isso mostra para mim e para você que não importa se você sabe qual é o lugar certo, não importa se você tem consciência de qual é o melhor horário, e não importa também se você tem consciência de qual é a melhor instrumentação que você possa utilizar. Ainda assim, gente, quando esse tipo de coisa acontece, é para que Deus grite para mim e para você, que se nós não dependemos da sua misericórdia, ainda que a gente saiba o que tem que ser feito, no lugar que tem que ser feito, a ferramenta que tem que ser usada, nós não vamos dar conta, porque o que legitima as minhas ações e as tuas ações na história é a misericórdia de Deus. É a graça de Deus. Nós vivemos debaixo da providência. Lamentações capítulo 3 diz que Deus, tão gracioso para comigo e com você, Ele renova sobre nós a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Agora, essa palavra misericórdia utilizada pelo escritor lá de Lamentações, é uma palavra muito interessante. Sugere a palavra gravidez. Sabia disso? Quando Jeremias diz, a misericórdia de Deus se renova, a palavra usada para misericórdia ali, é a mesma palavra que sugere gravidez no hebraico. O que isso significa? É que o bebê no ventre da mãe, ele só pode ter vida possível porque a mãe proporciona para ele toda a condição de vida necessária para que ele possa viver. Toda a condição de vida que o bebê precisa para ser gerado, para ter vida, para se alimentar, para que a vida seja possível a ele, parte de onde, irmãos? Parte de onde? Da sua mãe. O que o Jeremias está dizendo é que quando você acorda de manhã, é Deus quem providencia para você as condições necessárias para que você possa viver. É Deus quem providencia para você as condições necessárias para que você possa trabalhar. É Deus quem providencia para você as condições necessárias para que o seu trabalho, a sua vida, sua família, a criação dos seus filhos, o seu desempenho na obra de Deus, seja o que for que você faz, tenha legitimidade. É Deus quem faz isso, querido. Deus. E quando a gente esquece disso, aí Deus permite que o nosso esforço demasiado culmine no nosso fracasso, para que a gente possa lembrar que é a misericórdia do Senhor, que se renova sobre nós todas as manhãs, que é a causa de nós não sermos consumidos. Na teologia nós chamamos isso de providência, ou graça comum, que é a maneira como Deus administra os fatos da história, com um fim único de glorificar o seu próprio nome, glorificar o seu nome. Quantas vezes, meu irmão, você não falou assim, nossa, agora vai bombar, agora, né, você falou assim, essa semana eu vou quebrar tudo, e realmente quebrou tudo, quebrou tudo. E por que Deus faz isso, querido? Para a gente lembrar que as ações do homem são legitimadas pela misericórdia de Deus, ou que as ações do homem só têm respaldo quando elas estão fundamentadas na consciência da graça e da misericórdia. Então talvez você esteja aqui essa manhã, talvez passando por um momento como esse, amém? De Pedro. Momento que você fala assim, poxa vida, mas eu fiz tudo certo. Fiz tudo certo.
Presta atenção, gente. O Pedro fez tudo certo. Foi para o lugar certo, na hora certa, usou a ferramenta certa. Puxa vida, eu fiz tudo certo. Por que deu errado? É porque às vezes a gente confia mais na autonomia humana do que na providência de Deus. Mas Pedro não apenas precisou aprender, gente, que toda ação humana precisa ser respaldada pela graça de Deus. O Pedro também precisou entender que não existe nada na nossa vida que Deus não possa usar para glorificar o seu nome. Amém? Olha que coisa interessante, o texto bíblico diz que Jesus direcionou-se para a beira do mar da Galileia, uma multidão o comprimia, de sorte que ele tentava pregar e o pessoal não deixava, né? Essa multidão era gente boa, né? E aí o texto bíblico diz que, observando então que Simão Pedro e os seus amigos estavam ali lavando as redes, porque haviam tentado pescar a madrugada inteira e não haviam tido proveito nenhum, Jesus então aproxima-se de Pedro. Presta atenção aqui, gente, presta atenção no detalhe das palavras. O texto diz que Jesus pediu a Pedro. Jesus não deu uma ordem para Pedro, ele encarecidamente, a palavra usada aqui no grego é tipo assim, Jesus pediu com gentileza a permissão de usar o barco de Pedro para a pregação. Jesus não chegou e falou assim para Pedro, me dá o seu barco aí. Jesus falou assim para ele, Pedro, você poderia, por gentileza, emprestar-me o seu instrumento de trabalho, para que dele eu possa dirigir-me à multidão que está à praia, querendo me ouvir? Que isso, gente? E o texto bíblico diz que então Pedro cede o barco para Jesus. Afinal de contas, né? Pedro já tinha tido um certo contato com o mestre, ainda que não o seguisse de perto, mas Jesus havia ido após um domingo pela manhã na sinagoga, à casa de Pedro, para almoçar. Jesus já tinha ido à casa de Pedro para curar a sogra dele. Aleluia, né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Pela cura das sogras, aleluia, né? Então, de certa forma, Pedro e Jesus já tinham tido algum tipo de relacionamento, mas ainda que Jesus tivesse algum tipo de proximidade com Pedro, e Pedro tivesse algum tipo de proximidade com Jesus, Jesus aproximou-se de Pedro de maneira gentil e pediu a ele a gentileza de, porventura, emprestar o seu barco para que ele pudesse falar à multidão. E parece, irmãos, que não apenas Pedro cedeu o barco para Jesus, mas ele estava ali ao lado do mestre a observar a maneira como ele falava às pessoas. E o texto bíblico diz para mim e para você, que tendo ele despedido as multidões, então deu prosseguimento ao seu diálogo com Pedro. E ele diz para Pedro, Pedro, leva o seu barco para aonde as águas são mais fundas. E ali Jesus Cristo então diz para Pedro, Pedro, lança as redes mais uma vez. Presta atenção, irmão, não existe nada na minha vida e na sua vida que não possa ser usado para a glória de Deus. Jesus não apenas usou a vida de Pedro, ele usou o barco de Pedro. Ele usou o que Pedro tinha em suas mãos como instrumento de trabalho, sua habilidade natural. Você consegue perceber que no final desse capítulo, Jesus deu um novo sentido ao entendimento profissional de Pedro? Ele ressignificou a profissão do Pedro. Porque a profissão, a vocação que o Pedro tinha herdado, porque não tinha competência para ser um fariseu, não tinha competência para ser um mestre da lei, foi herdar a profissão do seu pai, que era a profissão da pesca. E no final desse encontro de Pedro com Cristo, Jesus significa a vida profissional de Pedro. Ele diz, Pedro, você tem a habilidade de pescar, mas eu vou levar você para pescar um outro tipo de coisa, você vai pescar gente. Jesus pode, meu irmão, usar qualquer
coisa na tua vida como instrumento para a glória do seu nome, inclusive os teus fracassos, inclusive as tuas misérias. Porque Jesus não apenas usou quem Pedro era e não apenas o que Pedro tinha, mas quando Cristo quis dar início à vida ministerial de Pedro, Jesus levou ele para onde ele havia fracassado. Jesus pegou e falou assim: Pedro, vamos dar início ao teu projeto ministerial. E por onde começaremos? Pelos teus fracassos. Por onde começaremos? Para onde você falhou. Por onde começaremos? Por onde você confiou demais em você mesmo, na autonomia. Quando você esqueceu da misericórdia. Quando você esqueceu que é Deus quem legitima as suas ações na história. Vou levar você para lá. E de lá eu vou começar uma história nova na sua vida. Deus pode usar qualquer coisa na sua vida, meu irmão. Qualquer coisa. Eu lembro que até os 18 anos, eu tinha muita dificuldade de falar sobre o abuso que eu havia sofrido na infância. Muita dificuldade. Até os 18 anos, nem os meus pais, ninguém havia sabido que eu havia sofrido um abuso. E eu lembro que quando eu vim para Belo Horizonte para fazer o seminário, depois de formado no seminário, aquele fato começou a me incomodar profundamente. Eu percebia que de alguma forma, aquilo que havia acontecido, trazia alguns desdobramentos ainda no presente, né? Apesar de ter sido, quando eu era muito novo, eu tinha aproximadamente os 8, 9 anos de idade. 9 anos depois, aquele fato ainda me incomodava e gerava algumas situações na minha vida, uma luta muito intensa na área da pureza sexual, uma dificuldade muito grande com a cobiça por causa dos olhos, e eu estava incomodado com aquilo, incomodado, profundamente incomodado, até que um dia eu resolvi abrir a minha vida, eu resolvi procurar ajuda, pedir ajuda, e eu fui então para a Estância Paraíso, aos cuidados da pastora Zenete do Ministério de Intercessão. Fiquei lá um mês, irmão. Era tanto capeta que levou um mês para tirar tudo, né? Era muito capeta, irmão. Né? Apesar do tamanho, tinha capeta demais. E eu lembro que, depois que eu voltei de lá, eu me sentia transformado por Deus, né? Nesse aspecto. E então eu comecei a abrir a minha vida para as pessoas e contar para as pessoas. E em uma entrevista específica que eu dei para Helena Tanuri, num programa que ela tinha na Rede Super, na Hora H, que foi vinculado na Rede Super e posteriormente na internet, quantas pessoas eu não pude tocar por causa disso? Quantos jovens que não haviam experimentado do mesmo trauma que eu e tinham vergonha de abrir a sua vida, tinham dificuldade de contar a sua história, tinham dificuldade de falar para outras pessoas a respeito da dor, do trauma, das dificuldades que aquilo projetava na sua vida. Presta atenção, querido. O apóstolo Paulo não tinha dificuldade de lidar com as suas falhas. Ele não tinha dificuldade de olhar para trás e compreender a sua história. Por quê? Porque a graça de Deus havia dado sentido para tudo aquilo que ele havia vivido. A graça de Deus havia dado uma nova conotação a todas as experiências que ele havia vivido no passado. Paulo diz: lembrai-vos de que outrora. Ele diz: eu era perseguidor da igreja. Mas ele não tem dificuldade de olhar para trás e visualizar as suas fraquezas, as suas derrotas, as suas falhas. Por quê? Porque agora ele consegue compreender a sua história a partir da visão do Cristo que o perdoou, da graça que o alcançou e da misericórdia que o está transformando, possibilitando que ele seja quem ele pode agora ser. O Senhor quer usar qualquer coisa da sua vida para a glória dEle. Qualquer coisa. Não existe algo em você que Cristo não queira usar. O teu segmento profissional é do Senhor. O dia que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você estava dizendo: Jesus tem competência para mandar no meu trabalho. Amém? Foi fraco, hein, irmãos? Foi fraco, hein? Ou você acha que agora você vai usar o seu trabalho para desenvolver a vida que você tanto sonhou? Esse que é o problema dos cristãos, ou de alguns cristãos, porque eles pensam que
A vida espiritual deles é de Jesus, mas a vida natural não é. Que eles podem usar o trabalho para construir a vida que eles querem, e a oração para construir a vida que Jesus quer. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: você é uma pessoa, uma só. Você é uma pessoa. O senhorio de Cristo não dá para ser refletido em apenas algumas áreas da sua vida. Você não pode mais, você não tem mais esse direito de usar o seu trabalho para construir a vida dos seus sonhos. Aleluia, aleluia. Não tem, você não tem mais esse direito. Eu sempre sonhei morar naquela casa, eu sempre sonhei ter aquele carro, sempre sonhei viajar para tal lugar. É mesmo? Que bênção! Eu também, mas a gente confessou um Senhor. A gente confessou um Senhor na nossa vida. E agora nós não temos mais o direito de usar a nossa vida profissional para construir os nossos sonhos. A nossa vida profissional é usada para construir os sonhos do Senhor. E se o Senhor quiser, por misericórdia e graça, nos dar a casa, o que a gente faz? A gente agradece. Mas se Ele não quiser, a gente agradece também, porque em Cristo nós somos suficientes. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, presta atenção. É por isso que a teologia cristã, o pensamento reformado, ele é um negócio assim meio dificultoso. Por quê? Porque ele não quer uma parte de você, ele quer você por inteiro. Jesus não quer usar alguns aspectos. Ele pode usar o seu barco, Ele pode usar a sua vida. Aleluia. Que dia que é hoje? É do Senhor esse dia. Amanhã vai ser que dia? É do Senhor também. E depois? Também é do Senhor, querido. Se você tiver um segundo de respiração, ele não é mais seu, é de Cristo. Abraham Kuyper dizia que o nosso fôlego e qualquer extensão da esfera da humanidade foi conquistada por Cristo. Ele é legítimo sobre tudo isso, tudo pertence a Ele. Não dá mais. Mas Ele também quer usar os seus fracassos. Porque a gente às vezes vive dentro de uma igreja que parece que as pessoas não têm mais erro, né? Sim ou não? Que as pessoas dizem assim, todo mundo assim, tá, como você vai, irmão? Estou ótimo, está tudo bem comigo, não tenho mais nada a ser transformado. Aliás, eu não sei se você percebeu, mas eu comprei um corpo glorificado ontem lá no Pátio Savassi. Olha que maravilha. Comprei um corpo glorificado e já estou em estado de perfeição. Confessai os vossos pecados e orai uns, mas a gente não tem coragem, seja lá o que for, de expor a nossa vida para outras pessoas. Nós vivemos no tempo da estética, em que qualquer defeito precisa ser o quê? Escondido, preenchido, né? Se você aparecer uma ruga, o que você faz? Um botox. Não, eu não posso ter ruga, né? Faz um botox. Que se o seu corpo não é do jeito que você sempre sonhou, o que você faz? Faz cirurgia plástica. Se o seu cabelo não é do jeito que você quer, o que você faz? As irmãs sabem tudo. As irmãs sabem tudo. Tudo. Se você não tem, presta atenção, vou falar com os homens aqui, né? Aproveitando a minha deixa aqui. Se você não tem a quantidade de barba que você quer, o que você faz? O que você faz? Você procura um dermatologista, toma um remedinho, passa um produtinho e a barba cresce. Aleluia, irmão. Só que sabe qual é o problema? É que essa estética do visível vai também para a estética do coração. E aí a gente vive dentro de uma igreja de um monte de gente que pensa que é perfeita, mas na verdade é um monte de gente hipócrita. Porque diz que está bonito por fora, mas está morto por dentro.
Meu irmão, presta atenção, Jesus pode usar os seus fracassos. Ele falou para Pedro: Pedro, vamos lá para o lugar onde as águas são mais fundas. E sabe o que é melhor? É que ele diz assim: tenta de novo. Nossa, gente, isso aqui é muita graça, irmão. Jesus levou o Pedro para o lugar do fracasso dele e falou assim: Pedro, tenta de novo. Vocês estão comigo aqui, gente? Fala para o seu irmão: meu irmão, tenta de novo. Fala para uma outra pessoa: tenta de novo. Escuta aqui, querido. O Jesus levou o Pedro e falou assim para ele: ô Pedro, tenta de novo. Aí o Pedro falou assim: ô Senhor, escuta isso aqui, escuta isso. Fiquei empolgado aqui, desculpa, irmãos. De novo. Falou assim: Pedro, tenta de novo. Aí o Pedro falou assim: Senhor, ó, esse negócio de pescaria, a gente entende. Nós estamos no mar da Galileia, né? Eu já tive aqui a madrugada inteira. Nós já nos esforçamos, né, para pegar. Aliás, a rede, irmão, já estava até o quê? Estava limpa. Você já lavou rede alguma vez na sua vida? Alguém já lavou? Levanta a mão. Quem já lavou? Eu nunca lavei. Mas é difícil ou é fácil? Ô irmão, imagina, o cara tentou pescar a madrugada inteira, a força dele foi embora, ele lavou a rede está limpa, ele está no mesmo lugar que ele esteve, nas mesmas condições, só num horário diferente, né? Ô gente, de acordo com as condições climáticas do mar da Galileia, de manhã, sabe quanto peixe se pegava? Nenhum. Às vezes Jesus faz isso com a gente, né? Leva a gente para o mesmo lugar e fala assim: tenta de novo. Aí você fala assim: ô Jesus, essa cena eu já conheço. Olha só, eu já estive aqui. Eu sei onde isso vai dar. Presta atenção, eu já tive nesse lugar, eu já tive fazendo isso, eu me esforcei, aliás, eu me esforcei muito para conseguir êxito nisso aqui, eu me esforcei demais, o senhor não sabe, presta atenção, aliás, eu já até desisti, eu já lavei a rede, já guardei, estou esperando uma próxima oportunidade, quem sabe, né, no ano que vem, para que isso seja legítimo na minha vida. Jesus falou assim para ele: Pedro, lança as redes. E o Pedro falou assim: Jesus, eu vou abrir mão da minha autonomia para fazer o que você está mandando, porque presta atenção, para entrar no barco, Jesus pediu, mas para dizer para Pedro jogar as redes, ele não pediu, ele deu uma ordem. O Pedro preferiu abrir mão do que ele sabia, para confiar no que Jesus estava falando. Como é o nome disso, irmãos? Fé. O que é fé, gente? Fé é se abrir para um relacionamento com Deus. Fé é admitir que quando Deus fala, a sua razão, ainda que o contrarie, Deus tem mais autonomia, Deus pode mais do que a sua razão. E o Pedro jogou a rede. E o que aconteceu, irmãos? Um milagre. Diga comigo, um milagre. Mas não foi só na rede do Pedro que aconteceu um milagre. Porque eu não sei se você percebe, mas o milagre na rede de Pedro passou desapercebido, passou assim. O Lucas, parece que você já teve essa sensação de estar no cinema, assistindo um filme, e aí assim, tem um monte de coisa acontecendo, mas o diretor cinematográfico, ele tem a intenção de que você veja um detalhe específico. Então o que ele faz? Ele dá um zoom, ele dá um close. Não sei se você percebe, mas o Lucas deu um close no coração do Pedro. Porque na verdade a rede cheia ficou até para trás, não é, irmão?
a rede cheia nem tinha mais tanta importância assim. O texto bíblico diz que a rede ficou cheia. E para onde que o Pedro e os demais foram? Seguir Jesus. Olha que importante a rede cheia, né? No momento em que para o pessoal mais importa a rede cheia do que Cristo faz no coração do homem, é importante a gente destacar isso, né? No momento em que as pessoas estão mais preocupadas com o milagre que Cristo faz no seu bolso do que com o milagre que Cristo é capaz de fazer no seu coração, é importante destacar isso, que a rede cheia ficou para trás. O Lucas dá um close no coração do Pedro e diz que a reação do Pedro diante do milagre foi, sincero, gente, eu imagino essa cena da seguinte forma, né? O pessoal tentando puxar a rede, barco naufragando, Pedro grita, João, João, ajuda a gente, e os barcos vão chegando, e os peixes vão sendo colocados nos barcos, e o barco está quase a ponto de naufragar, e aí o Pedro vai afastando o barco para a margem, e quando chega ali, ele sai do barco, e ele começa a se afastar de Jesus, e ele se prostra no chão, e ele diz, para longe de mim, fica longe, chega para lá, arreda-te de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, vamos só pensar aqui uns detalhes importantes. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi na beira do Rio Jordão. André, irmão de Simão Pedro, era discípulo de João Batista. E quando João apontou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André começou a seguir Jesus. Vocês se lembram disso? E o texto diz que Jesus vira para André e fala assim, o que vocês estão querendo? Aí André diz, não, nós queremos ver onde o Senhor mora. E Jesus diz, vem e vê, vem e me segue. E aí eles foram lá, e então passaram aquele dia com Jesus. O texto diz que André volta e diz para o seu irmão Simão Pedro, achamos a esperança de Israel. Forte, hein, irmão? Que testemunho poderoso. Achamos a esperança de Israel. E o texto diz que Simão vai então ao encontro de Jesus. E ali talvez Simão teve o seu primeiro encontro com Cristo. Posteriormente o texto bíblico diz que Simão passou a acompanhar a Jesus, mas à distância. Ele estava presente em Caná da Galileia quando Cristo transformou a água em vinho, e ele juntamente com os demais deu testemunho de que de fato ele era o Filho de Deus. Parece que Pedro foi se assenhorando, né? Foi ficando familiarizado com Jesus, e o texto diz que quando ele ficou sabendo que Cristo estaria num sábado, na parte da manhã na sinagoga pregando, onde é que o Pedro estava? Na sinagoga ouvindo o sermão de Jesus. E aí Jesus até depois do sermão foi para a casa do Pedro, ter um momento de almoço com ele e curou a sua sogra. Mas preste atenção, gente, ainda que Pedro tenha vivenciado e presenciado fatos externos, era importante que um fato interno acontecesse. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente se contenta em ver o que Cristo faz lá de fora. Mas para ser participante do movimento missionário de Jesus, é preciso experimentar de uma obra de Cristo do lado de dentro. O Pedro disse, depois da pesca milagrosa, afasta-te de mim. Porque na verdade, irmão, é essa sensação que todos os homens precisam ter na sua vida, quando eles encontram com quem? Com o próprio Deus. Porque quem é aquele que tem poder para dar ordem até aos peixes do mar? Consegue entender, querido? Presta atenção, o Pedro começou o diálogo com Jesus como um amigo, prosseguiu o chamando de mestre, mas ele termina esse texto chamando-o de Senhor. Senhor, afasta-te de mim. Que isso faz a gente perceber como era até aquele momento o relacionamento de Pedro com Jesus. Ele via Jesus como um cara legal,
disposto a seguir um mestre em Israel, mas naquele momento, diante da pesca milagrosa, dos peixes que estavam ali reenchendo as redes, eu acho que o Pedro olhou e falou assim: esse cara, ele é diferente. Se ele tem poder para coordenar os peixes do mar, você já teve a sensação do divino? Tem alguém aqui? Crê. Tipo assim, gente, você já teve a sensação do divino? Quando o divino invade a sua sala, quando o divino invade o seu escritório, o divino invade o seu carro, quando você, a partir do movimento dos peixes do mar, é invadido pelo senso do divino. Cara, quando Pedro viu aqueles peixes entrando na rede, o coração dele foi invadido com o senso do divino. Peraí, tem alguma coisa além do que eu estou conseguindo enxergar aqui nesse lugar. Mais ou menos como Isaías: ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram rei. Ou como Abraão em Gênesis capítulo 12, que ao receber 3 homens, ofereceu um sacrifício, e quando eles foram embora, ele falou assim: opa, era Deus que estava na minha casa. Ou como Jacó, que surpreendido no caminho para a casa do seu tio Labão, diz: Deus estava nesse lugar, e eu não sabia. Ou como Gideão, oferecendo um sacrifício, que diz: o anjo do Senhor estava aqui, eu vou ser morto. E o anjo diz para ele: vai não, Gideão, fica tranquilo, a misericórdia alcançou você. Meu irmão, o Pedro foi invadido por um senso do divino. E ele diz: sou pecador. Sabe como eu quero que você volte para casa hoje? Invadido com o senso do divino, na convicção de que você é um pecador. O pessoal dessa igreja é crente mesmo. O pessoal aqui é crente. Você fala isso em outro lugar, o pessoal fala assim: eu queria voltar para casa feliz, queria voltar para casa bem, eu vim para o culto para voltar feliz para a minha casa. Presta atenção, meu irmão, quem encontra com o divino é invadido pelo divino e tem consciência dos seus pecados, para que ele seja movido o quê? Em arrependimento. E irmão, presta atenção, foi exatamente a confissão de Pedro que fez Jesus aproximar-se dele. Oh gente, Jesus é bom demais. Fez Jesus aproximar-se dele e dizer assim: Simão Pedro. Gente, até esse momento o Pedro era chamado só de Simão, mas o dia que o Pedro falou assim: sou pecador, Jesus falou assim: Simão Pedro, você tem razão. Simão Pedro, olha, você acertou a boa. Não existia nada melhor que você pudesse falar nesse momento. Você acertou a veia, porque você é um pecador. Mas é exatamente porque você teve essa consciência do tamanho do seu pecado, que você está apto agora para me seguir. Venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens, Pedro. Sabe, nessa manhã, o Espírito da graça, o Espírito do Cristo, quer nos ensinar que as nossas ações só são legítimas na história quando a gente entende a misericórdia. O Espírito da graça, o Espírito do Cristo, quer nos fazer entender aqui essa manhã, que Deus pode usar qualquer coisa na sua vida para a glória do seu nome, seja o seu barco, seja os seus fracassos. Ele quer me fazer entender que para participar do movimento missionário do Jesus, não é preciso ser perfeito, é preciso apenas, pela manifestação, pelo senso do divino, compreender que se é um pecador, e arrependido então confessar o seu pecado, para que Cristo então possa transformar de você, de um simples Simão num Pedro, de um simples pecador em um pescador de homens. Fica de pé no seu lugar. Você foi impactado com a palavra, querido? Responda a Deus em arrependimento então essa manhã.
Presta atenção, meu irmão, você não pode, você não precisa ser para os outros o que você sabe que você não é. Eu não estou querendo aqui que você, não é legitimar uma vida de desobediência, não é legitimar uma vida de pecado, não é isso. Mas é entender que todos nós estamos no processo da santificação. Ninguém aqui é perfeito, ninguém, a começar dessa pequena criatura que vos fala aqui essa manhã. Ô meu irmão, se você soubesse do tamanho das minhas lutas, você não parava para me ouvir 5 minutos. Você fala assim, o quê? Com esse tanto de problema, o que eu vou ouvir esse menino falar? Tem bem menos problema que ele poderia estar ensinando ele. É verdade, mas eu não estou aqui pelos meus méritos. Eu estou aqui porque um dia o senso do divino invadiu meu coração e eu disse, sai para lá, eu sou pecador. E esse divino continua insistindo comigo, dizendo para mim, tenta de novo, joga a rede mais uma vez. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, o apóstolo Paulo diz, entretanto nisso que vou dizer-lhes, não os elogio, porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu acredito, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido os que dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Gente, esse pessoal invalidava a ceia do Senhor porque eles faziam acepção de pessoas, mas nós podemos invalidar a ceia do Senhor de outras formas. Quando nós nos recusamos a perdoar pessoas, quando nós não entendemos o significado desse momento que vamos participar agora, dessas formas nós vamos invalidando a ceia do Senhor. Então talvez o nosso problema como comunidade local, como igreja do Senhor aqui no Mineirão, né, essa semana foi muito engraçado. O pastor Luiz Felipe vou pegar ele depois. O pastor Luiz Felipe me chamou para estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos de manhã e mandou no grupo de pastores da Lagoinha Mineirão, teremos um convidado. Eu falei, ô miserável, eu já sou dessa igreja. É porque eu quase não consigo vir domingo de manhã, irmãos. Eu venho mais na quinta-feira, que é o culto que está na minha responsabilidade por causa das viagens, é difícil eu vir. Mas eu falei assim, eu vou pegar e vou dar um couro nele. Mas nós somos essa igreja. Talvez o nosso problema não seja acepção de pessoas, né? A gente não tem dificuldade de tomar ceia com todo mundo, mas talvez a gente tenha dificuldade de perdoar um irmão. E a gente desmerece e não faz legítima o ensinamento do Senhor para a ceia, ou a falta do entendimento. A gente come e bebe sem discernir o que é o corpo do Cristo. Por isso que o Paulo diz, porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, ele partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança que era firmada no seu sangue, e ele disse, esse aqui é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Feche os seus olhos. Pai, nessa manhã nós não queremos invalidar a obra do Calvário, esse símbolo de um momento que faz a memória, traz a memória, algo tão importante para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir o teu corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a discernirmos
o sentido desse sacramento que o Senhor nos confiou. Se há alguém aqui, ó Deus, com mágoa no seu coração, se há alguém aqui, ó Deus, levando ódio, amargura, indiferença, falta de perdão, constrange-o nessa hora com a tua graça, com a tua misericórdia. E também, ó Deus, a cada um de nós, dê-nos clareza, Senhor, a respeito desse propósito. Nós te pedimos em o nome de Jesus.